Paz Deus, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da história de Esaú e Jacó. Para quem quiser acompanhar, está no livro de Gênesis, no capítulo 29 em diante. Então Jacó partiu dali, foi para o Oriente, para a terra de Harã, e ali ele encontrou com Raquel. Ele estava observando que ali havia um poço, e os servos estavam dando de beber ao rebanho, e ali ele perguntou por Labão. E falaram assim que Labão vivia naquele lugar e estava bem, e sua filha Raquel estava vindo juntamente com um rebanho de ovelhas. Ali ele encontrou com Raquel, ficou muito feliz, ambos se alegraram, Ele até mesmo agradeceu a Deus por aquele bom encontro, e ali ele foi conhecer a Labão. Se identificou quem era, filho de Isaac e Rebeca. Labão ficou muito feliz e falou: Jacó, fica comigo, trabalha para mim. E ali ele falou assim: não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça. Me fala qual é o teu salário, qual é o preço que você quer. E ali ele falou assim: olha, eu vi que tem duas filhas, Leia e Raquel. Meu coração se agraciou por Raquel, então eu vou trabalhar por Raquel. E ali eles fizeram um combinado dele trabalhar 7 anos em troca de Raquel. Jacó trabalhou 7 anos, mas a Bíblia nos relata que, como ele amava tanto a Raquel, aqueles 7 anos pareciam ter sido dias. E quando chegou no dia do casamento, Labão observava que Deus abençoava muito a Jacó. Tudo que ele dava nas mãos de Jacó, Deus prosperava, porque era uma promessa que já vinha acompanhando ele, Que Deus prometeu a Abraão, Isaac, até a descendência de Jacó, que seria na vida deles, que eles seriam muito abençoados. Então, tudo que ele colocava as mãos prosperava. E Labão falou assim, no dia do casamento, ao invés de entregar a Raquel, entregou a Leia. Parece errado nos nossos olhos, aos olhos de Jacó também, que ele ficou muito bravo, foi falar com Labão. Labão, porque me enganaste, trabalhei 7 anos por Raquel, agora estou casado com Leia. E Labão falou assim: olha, eu não te enganei não, aqui na minha terra tem um costume. Primeiro casa-se as filhas mais velhas, depois as mais novas. Então, se já trabalhou 7 anos por Raquel, casou com Leia, trabalha mais 7, casa com Raquel. E ali ele falou: tá bom, assim foi feito. E ele trabalhou aqueles 7 anos, casou com Raquel. E ele começou a sentir uma necessidade de voltar para a terra dele. Mas aí, quando ele casou com Raquel, começou a ter uma competição entre as duas irmãs. Porque Deus fala assim, a Bíblia fala que Deus abriu a madre de Leia e não de Raquel. Então Raquel não podia ter filhos. E Leia começou a ter muitos filhos, porque ela já via que Jacó amava mais a Raquel. Então ela começou a querer chamar mais a atenção de Jacó e também o amor de Jacó, Então ela começou a ter muitos filhos, porque ela era uma pessoa muito aborrecida por conta disso. Então Deus abriu a madre dela. E cada filho que ela tinha era uma oração e o nome do filho era um agradecimento. Assim a gente vai ver ao longo da história. E Raquel começou a observar isso. Até mesmo brigou com Jacó, Jacó, eu quero ter um filho. Jacó falou assim, bravo também, Por acaso sou eu Deus que estou te impedindo de ter filhos, Que tenho eu com isso? E ali ela começou a pegar as servas que ela tinha e oferecer a Jacó para ter os filhos, Não que ela fosse gerar, mas ela ia criar como seus filhos. E assim começou a ter muitos filhos. Jacó teve muitos filhos. E assim, logo depois cessou a madre de Leia, ela parou de ter filhos, e Deus abriu a madre de Raquel. Então Raquel começou a ter vários filhos também. Aí depois Deus fechou a madre de Raquel, abriu de Leia, e assim foi ao longo da história. Então ele teve muitos filhos, e cada filho uma oração e o nome do filho um agradecimento. E quando ele chegou a Labão, Labão viu que ele estava querendo ir embora e falou assim: não, fica comigo, você vai trabalhar agora e toda ovelha que nascer malhada vai ser tua, toda branca vai ser minha. E começava a nascer só ovelha malhada. Aí Labão falou: não, agora as brancas vão ser suas e as malhadas vão ser minhas. Aí nascia só ovelha branca. Para dizer o seguinte, que quando Deus quer abençoar uma pessoa, não importa o que vem pelo caminho, Deus vai ajudar essa pessoa. Mas também vale lembrar que nós somos um povo zeloso, especial e de boas obras, e nós temos uma promessa de benção na nossa vida, mas também não é de qualquer maneira, porque Jacó, ele não ficou esperando as bênçãos cair do céu, as ovelhas cair do céu, ele trabalhou demais. Ele falou assim que ele tomou o sol do dia,
que ele tomou a geada da noite, que o sono dele, dos olhos dele se secou, foi embora, porque ele cuidava demais do rebanho. Embora não sendo dele, ele cuidava com toda a dedicação, por isso Deus abençoava. Então, quando a gente pega algo para fazer, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer a nossa parte. Ó, Senhor, eu fiz a minha parte, tá aqui. O que eu não consegui, completa na minha vida, e o Senhor vai pôr as mãos e vai abençoar. Mas também tem que ter um esforço da nossa parte. Então, assim prosseguiu a história. E ele trabalhou ali mais uns 6 anos, mas um dia ele dormindo, o Senhor falou com ele, né? Deus falou com ele, falou assim: Jacó, tá na hora de você voltar para tua parentela. E ele sentiu alegria. E Deus ainda falou: eu serei contigo. Ele sentiu mais alegria ainda. Então ele juntou todos os filhos, que não eram poucos, né? Todo o rebanho que ele havia conquistado com o suor do trabalho dele. E ali ele decidiu fugir de Labão, porque Labão não ia permitir que ele fosse embora, porque Labão reconhecia que a benção de Deus estava com ele. Então, quando ele fugiu, ele não soube, né, o que aconteceu, e Raquel, por ser apegada ao pai, ela pegou algumas imagens de alguns deuses e levou escondido. E então, quando Labão soube que Jacó havia fugido, ele foi atrás de Jacó. E a Bíblia nos relata que foi um período de 7 dias até eles se encontrarem. Mas antes deles se encontrarem, Labão dormindo, Deus falou com Labão. E falou assim: olha, Labão, meu servo Jacó, você não toca nele, não. Você não vai falar para ele nem bem nem mal. O negócio é esse, né? Então, quando Labão encontrou com Jacó, ele questionou a Jacó, porque Jacó tinha ido embora, fugido, né? Se lá ele tinha de tudo, se ele tinha casa, se ele tinha uma família, por que que ele fez aquilo? E Jacó falou para ele que sabia que se fosse falar com ele, ele não o deixaria embora, ele queria voltar para sua parentela. Então, assim, ele expressou a angústia dele também, né? E Labão ficou meio bravo, né? E falou assim que ele queria as esculturas dele de volta. E ele procurou e não achou nas tendas, né? Nem da filha Léia nem da filha Raquel, porque Raquel havia escondido. Mas ali Jacó ficou muito bravo pela desconfiança de Labão e falou para ele, falou: olha, Labão, trabalhei 7 anos por Raquel, você me enganou, me entregou a Léia. Trabalhei mais 7 anos por Raquel, só aí já foram 14 anos. Trabalhei mais 6 anos para você. Só aí já foi 20 anos de convivência em que tudo que você confiou na minha mão eu fiz. Nunca roubei nenhuma ovelha sua, nunca deixei uma ovelha sua morrer, nada aconteceu. Ao contrário, tudo que você me entregou em pouca quantidade, eu te devolvi quadruplicadamente, né? Se sumir alguma ovelha, eu pagava. Tudo que acontecia estava sobre a minha responsabilidade. E nunca fui um servo negligente. Então, eles decidiram conversar ali, né? Ambos pegaram uma pedra ali, houve um juramento, né, que colocaria aquela pedra. Era um acordo de paz, na verdade, né, que Jacó não iria adentrar as terras de Labão e Labão não iria adentrar as terras de Jacó. Então eles selaram aquele acordo de paz e Jacó prosseguiu o seu caminho. E quando Jacó prosseguiu o seu caminho, ele foi ao vale de Jaboque e fala que nesse vale ele viu um varão que ele percebeu que não era um varão da terra, né, e sim dos céus, e ali ele lutou pedindo a bênção, porque ele ia encontrar com Esaú. Então ele tinha muito medo desse encontro, né? Porque eles já haviam tido um desencontro anterior. Então ele tinha um receio de encontrar com seu irmão por tudo que havia acontecido. Então ele lutou com esse anjo e o anjo falou assim: me solta, né? Até mesmo feriu-lhe a coxa e Jacó ficou mancando. E ele falou assim: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Uma persistência da parte de Jacó. E ali ele falou assim: qual é o teu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. E ali o anjo falou assim: agora não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. E ali o abençoou. E quando ele dormiu, e antes disso um pouco, só voltando, ele mandou que os servos dele fossem ao encontro de Esaú e falasse que ele estava indo, né? E ali Esaú mandou um recado dizendo assim: fala para Jacó que eu que estou indo ao encontro dele com 400 homens. Então o coração de Jacó temeu. Ele ficou com muito medo. E ali ele ficou em aflição. E logo depois que esse anjo abençoou ele dormiu. E ali ele teve um sonho que Deus estaria com ele, né? Ele até mesmo questionou Deus, que ele ficou com medo, né? Por que Deus permitiu ele voltar, se era para um mal, né? E Deus acalmou o coração dele e tudo mais. E ali ele teve uma grande ideia de separar um presente, né,
para o irmão dele, Esaú. Porque antes mesmo ele já havia até dividido o rebanho dele. Que falou assim, se Esaú vir por um lado, eu salvo o outro. Se ele vir por esse, eu salvo esse. Ele separou os filhos, as mulheres, tudo isso. Porque ele temia o que estava por acontecer. Mas quando Deus deu para ele esse sonho, ele pegou metade desse rebanho e falou, eu vou dar esse aqui de presente para Esaú. Que com esse presente eu vou amolecer o coração dele. Então, dessa forma ele fez. E quando ele foi indo pelo caminho, avistou Esaú. E quando Esaú viu ele, foi totalmente ao contrário do que Jacó esperava. Esaú abraçou ele, Esaú beijou ele, sabe, ficou muito feliz por ter visto o irmão dele, conheceu os sobrinhos, conheceu as cunhadas, e ali houve um grande encontro de paz. E ali ele falou assim, mas por que tá me dando, né, todo esse rebanho? Ele falou a Jacó. Jacó falou, meu irmão, isso aqui é um presente que eu trouxe para você, né? Esaú falou assim, não, meu irmão, não precisa disso não, eu tenho muito mais que isso, fica para você. Então, assim, Deus permitiu esse tempo que Jacó ficou longe, acalmou o coração de Esaú, e quando eles se encontraram, houve uma grande alegria. Então ambos se perdoaram, né? As coisas já haviam passado, e ali houve um grande acordo de paz e os dois viveram em união. Então esse que é o desfecho da história de Esaú e Jacó. Uma história que é baseada em muita aventura, muitos encontros e desencontros, muitas conquistas, né? Muitas promessas da parte de Deus que vão se cumprindo, e pelo final o perdão, que o perdão é algo essencial na nossa vida. Nós temos que saber perdoar, saber ser perdoados. Então, esse é o ato de amor. Quando o Senhor Jesus ele foi entregue à cruz, houve um ato de perdão entre os céus e a terra muito grande. Então, hoje nós temos essa liberdade de falar com Deus através de Jesus Cristo, né? Não precisamos ir a um sacerdote, nós mesmos, com os nossos joelhos no chão, conversamos com Deus, com a nossa mente ligada aos céus. Esse é o verdadeiro ato de amor, é o perdão. Então ali ficou selado esse ato de amor. Espero que vocês tenham gostado da história. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.